Pessoal, então eu vou abrir pelo Canva para fazer integração com o Top Worksheets, mas lembrando que a gente consegue pegar qualquer arquivo que esteja no nosso diretório no computador, salvo de qualquer origem, desde que seja em PDF, tá? Então aqui eu já estou com a atividade produzida. No caso aqui eu deixei ela com 6 páginas para a gente ver alguns recursos, rever o que a gente viu e ver outros recursos novos lá de interação. Daí vocês têm que clicar em compartilhar com o seu design pronto no Canva. E daí vocês vão descer a barrinha de rolagem aqui do compartilhamento e pegar essa opção aqui, ó, ver tudo, que tem os 3 pontinhos. Clique em ver tudo. Ainda não está aparecendo. Tá vendo aqui, ó? Eu fui na barra de rolagem depois de ver tudo até o final. Quando chegar aqui em mais opções, tá vendo que aparece, por exemplo, o Google Sala de Aula? Eu vou aqui, ó, clicar em ver tudo. E daí aqui, ó, Top Worksheets. Eu vou clicar no botão dele. E daí ele vai me dar opções aqui para de arquivos que eu tenho prontos. Só que eu quero esse arquivo aqui, ó, animais, e ele não está na relação, tá vendo? Como ele não está na relação, eu vou ter que escolher ele. Eu vou ter que escolher ele, então, estou com ele aberto, clico no botão escolher, que é o roxinho, e dou salvar, que eu quero as 6 páginas. Ele vai preparar o meu design. Tá preparando, tem que aguardar. Daí tá vendo aqui, ó, seu design foi salvo. Essa primeira opção, visualizar no Top Worksheets. Eu clico em cima desse link e aí fico com a área de edição do Top Work lá com a atividade que eu trouxe do Canva. Então essa é a integração com o Canva, tá? Aí, na questão do escrever, que na verdade resposta escrita é do jeitinho que eu mostrei para vocês. A gente habilita aqui no menu esquerdo. Aí a gente clica na área que a criança vai escrever, segura e arrasta para abrir a caixa de seleção, edição de texto. Mesma coisa aqui, ó, no nome, clique e arrasta. Na turma, clique e arrasta. E na data, clique e arrasta. Só que daí, ó, aqui é resposta aberta. Então aqui é só isso. Mas aqui tem uma resposta correta e a gente tem que, além de abrir a caixa de seleção, digitar lá a resposta correta. Por isso que a criança estava com 0 quando a gente fez o teste. Então aqui foi erro mesmo, tá? Ó, abri aqui a área de. Eu tenho que colocar a resposta lá na minha esquerda. Eu vou deixar em caixa alta, tá? Peixe. Aí aqui, ó, clico e arrasto. Ponho a resposta correta lá na minha esquerda. Cão. Clico e arrasto. Papagaio. Clico e arrasto. Lobo. Mesma coisa, clico e arrasto. Tá vendo que eu cliquei fora, né? Mas eu não tinha colocado a palavra. Eu voltei, cliquei dentro para habilitar ali sapo e clico e arrasto coelho. Então, quando a resposta é aberta, eu só abro a caixa para a criança colocar a resposta escrita, digitando, né? E quando tem uma resposta certa, eu preciso abrir a caixa e colocar a resposta aqui na minha área esquerda. Na mesma atividade, ou seja, na mesma folha, ó, aqui é para a criança ela fazer o preenchimento. E aqui eu vou usar o menu suspenso. Então, o menu suspenso, daí eu tenho que mudar a opção aqui, é o que está embaixo de resposta escrita, né? Menu suspenso. A gente vai abrir a caixa de seleção e aí a gente vai colocar opções de resposta. Então, eu vou colocar camelo lá na minha esquerda. Vou clicar em mais para abrir outra opção. Vou colocar girafa, que é a correta. E mais vou colocar cavalo.
Aí tá vendo, ó, que eu coloquei três opções de resposta, eu tenho que deixar habilitada qual é a correta, que aqui no caso é a girafa. Vou abrir para o cavalo e vou fazer a mesma coisa. Cavalo mais camelo mais girafa. Eu não vou ficar me preocupando com campo semântico aqui não, tá? Que é só pra gente montar a atividade. Vou lá na cobra, iguana, cobra, jacaré. Não, vou pôr lagarto. Lagarto. Aí, resposta certa é a cobra. Só vou voltar aqui no cavalo, ó, para ver se eu habilitei a resposta. Tá vendo? Quando a gente clica, ó, ele vai abrir a relação de palavras de cada um, caso a gente ache que esqueceu alguma coisa, tá? Vou segurar e abrir a caixa para elefante e vou colocar. Tá bom. Camelo, elefante. Habilita a resposta certa. Agora na tartaruga. Três opções, habilita a resposta certa. E o gato abre a caixa de texto, né? A caixa de para a criança digitar e coloca as opções. Habilita a resposta certa. Então aqui a gente já viu dois recursos, o de escrever e o menu suspenso. Vou mudar aqui, ó, a minha página, porque lembra que a minha atividade tinha 6 páginas. E aqui, lá no Canva, era uma atividade que era para olhar o desenho e relacionar a escrita. Só que eu quero usar um recurso aqui que é o de leitura. Espera aí que eu tenho que... Resposta de voz. Então, como se fosse uma matriz de leitura para criança mesmo, tá? Aí eu vou então nessa resposta de voz. Espera aí que não é esse, pelo jeito. Destacar, caça-palavras. Pessoal, aquele recurso ali é o de baixo é premium. É esse aqui de cima, ó. Fala para texto, tá? Então, fala para texto, cliquei nela. Aí eu vou aqui, então, abra no campo de resposta a caixa de resposta. E na matriz 1, a palavra é gorila. Eu vou digitar a palavra e quando a minha criança for fazer atividade, ela ter que falar, tá? A palavra correspondente. Então, leu lá, falou em áudio, vai bater a matriz. Ó, a segunda palavra é cavalo. Aqui pra gente tá óbvio porque nós somos leitores, né? Proficientes, mas para a criança vai ser uma atividade com desafio aí de leitura. Coelho, aí segura, abre a resposta 4 que é jabuti, a resposta 5 que é macaco. E às vezes quando a gente lê, depois vocês vão ver na resolução, o áudio não pega inteiro, então tem que voltar e ler de novo, tá? Porque às vezes fica metade da palavra, daí não vai dar certo a correspondência da matriz. Garça. A 8, abri a caixinha é galinha. A 9, segurei, arrastei, abri a caixinha é leão. E a 10 é zebra. Então, aqui, esse recurso fala para texto está lançado na folha 2 ou para a folha 3. E aqui é o recurso de contar, de ligar. O de ligar tá lá em cima, é unir, tá? Ó, essas duas setinhas, então clique em unir.
E aqui então, ó, você vai abrir a caixa de resposta, ó, segurar e arrastar em cima da alternativa e você vai ter que procurar a outra alternativa e clicar aqui, né, a correspondência, ó. Faz automático, tá vendo? Daí vai na 2, abre a caixa de correspondência, vai na resposta equivalente. Abre a caixa em cima do 3 e vai aqui na resposta equivalente. Mesma coisa até acabar. Podia ter pego uma atividade com menos números, né, para ir mais rápido, mas enfim, o bom é que daí não fica dúvida. Vai na 5, é aqui o gatinho. Vai nas. Peraí que eu arrastei, ó. Eu arrastei sem querer, segurei e arrastei de volta, tá? Vai na 6, que é aqui esses passarinhos aqui. Segura e arrasta em cima do 7 e vai onde tem 7, é aqui. Daí vai no 8, que é o pinguim em cima, e vai no 9, que é aqui, tá? Então você clica na origem, abre a caixa na origem, abre a caixa no destino, ele faz automaticamente. Esse é o recurso unir. Vou para a página 4 e aqui, ó, é a. Ah, vocês viram uma coisa? Eu não estou colocando aqui para ganhar tempo os dados de cabeçalho em todas as páginas. Eu só pus na primeira, tá? Mas aí depois isso vocês podem editar. Ou de repente não pôr cabeçalho nas outras. É que eu deixei que se fosse trabalhar como folha individual, poderia ser. Aqui tem uma ferramenta, ó, desenhar, tá vendo, ó? Então aqui no menu esquerdo, vou pegar desenhar. E ela é literalmente isso, ó. Tenho que agora pegar a área que a criança vai desenhar, que é aonde está o coelho. Aí, ó, você vai clicando e arrastando na bolinha para dimensionar todo o resto, ó. Então aqui a criança vai ter a proposta de desenhar, que é essa atividade pontilhada. E aqui ela vai escrever. Então eu volto lá em resposta escrita. Abra a caixa de texto aqui, né, a caixa de resposta, e digito lá coelho, que é a resposta certa, né? Então, lembrando que se você quiser deixar sem uma matriz correta, você só abre a caixa de texto e não digita a resposta. Se você quer a resposta, você abre a caixa e digita a resposta equivalente. Então, aqui foi o recurso resposta escrita e o recurso desenho. Vou na página 5. Essa atividade aqui, ela é de associação. Espera aí que eu acho que é erraste e solte. Aqui, ó. Arrastar e soltar, tá vendo? Tá embaixo do destacar. Arrastar e soltar, então eu tenho que pegar, aqui é uma atividade de rima, eu tenho que, ó, vou pegar a palavra que rima lá com a primeira coluna e depois vou colocar aonde que a criança vai levar ela, tá? Então, a primeira vez eu peguei arrastar, a segunda vez é soltar, eu tenho que apertar essa bolinha aqui, tá bom? Daí eu vou abrir outro, ó. Janela rima com panela. Eu vou pegar a resposta primeiro, que é arrastar, e vou abrir agora em cima da panela, que é soltar. Como é de lá para cá, eu tenho que vir aqui e colocar soltar. Aí aqui, ovelha. Abro a caixinha em cima da ovelha, né? Seguro com o mouse e arrasto. E daí eu vou no soltar, que é abelha. Tem que habilitar aqui a opção soltar. Aí eu vou arrastar cão. Abro a caixinha em cima de cão. Vou arrastar sobre mão. Tem que habilitar a opção soltar. Vou pegar aqui irmão. E daí vou pegar mamão, que é onde eu vou soltar irmão. Habilita soltar. E daí eu vou pegar aqui cola, mola, soltar. Então arrasta e solta, é isso.
Vou para a última folha, que é onde eu tinha falado para vocês que era aquela questão das alternativas, né? Então, é caixa de seleção. Menu suspenso a gente já fez, é aquele que vai abrir o menu para a criança clicar na resposta. E o caixa de seleção a gente tem que habilitar uma resposta certa, tá? Então, ó, caixa de seleção. Aí eu vou abrir um quadradinho aqui em cada campo de resposta. Um, dois. Da próxima vez a gente pode fazer o quadradinho direto lá na alternativa, que fica mais fácil desenhar um quadradinho dentro, tá? Mas enfim, aqui é só demonstrativo, não vou aplicar essa atividade de verdade. Aí, gente, ó, tá vendo aqui, ó, quando eu clico, essa opção deve ser marcada, não. Primeiro aqui, ó, permitir só uma opção. Eu vou clicar em cada quadradinho, ó. Na verdade, ele já habilitou tudo, porque aqui, tá vendo que é a mesma seção? Seção 1 são essas quatro alternativas. Quando eu for abrir aqui outra, eu vou abrir seção 2, tá? Na outra pergunta. Então, os quadradinhos da seção 1 tá habilitado que permite apenas uma resposta marcada. E a resposta aqui onde os gorilas vivem é nas florestas da África. Aí eu vou clicar sobre o quadradinho da resposta e vou pegar essa, habilitar aqui, ó. Essa opção deve ser marcada para considerar a resposta como correta, ó. Cliquei. Tá vendo? Fica habilitado na matriz. Agora eu estou ainda aqui com a caixa de seleção marcada. Eu vou abrir um quadradinho aqui, ó, na outra pergunta, só que agora eu vou ter que, ó, associar com um novo identificador, porque senão ele vai considerar como se eu estivesse respondendo a mesma pergunta, é outra pergunta, tá? Então, ó, associar com um novo identificador, mudou para caixa de seleção 2, e tá vendo que aqui era uma cor e aqui é outra cor. Agora eu vou abrir um quadradinho em cada resposta que eu estou na caixa de seleção 2. Vou lembrar lá que eu tenho que deixar apenas uma resposta marcada, ó, já fica habilitada para os outros quadradinhos. E vou pegar a resposta certa, que os gorilas comem folhas, caules e frutos, de acordo com o texto. Então, clico na resposta certa e ponho esta opção deve ser marcada para considerar a resposta como correta, tá? Aí lembra que a gente tem ali, ó, a visualização, que é no olhinho. Então, ó, você consegue ter uma prévia se está tudo ok, se você quer modificar alguma coisa, tá? Aí, caso você queira modificar, você volta aqui para a edição. Vamos supor que aqui eu quero colocar nesse aqui que criança preenche o cabeçalho. Vou lá na resposta escrita e abro de novo as caixas para a criança preencher o cabeçalho, tá? Aí agora eu vou salvar essa atividade. Então, vou lá no botão salvar. Esqueci do título de novo, toda vez, né? Lembra que aqui é o campo do título. Então, eu vou colocar atividades sobre os animais. E salvar. Aí lembra que a gente não pode salvar privado, porque nosso plano é o gratuito. Deixo no modo público. Poderia ser rascunho se eu não quisesse publicar, mas vou publicar porque senão para compartilhar com vocês. Aí pego o idioma, pego a disciplina, eu vou deixar português em tudo, tá? Porque tem leitura, tem escrita. Vou pôr leitura aqui. Brasil, vou colocar Fundamental 1, segundo ano. Vou aumentar a faixa aqui para 10, até 10 e vou salvar. Tá vendo que ele fala que tem respostas vazias? O que são respostas vazias? São aquelas onde eu coloquei tipo cabeçalho que não tem uma matriz, tá? Não tem problema, continuar. Aqui na hora de abrir o quadradinho eu sobrepus algumas, eu vou continuar também. Você podia voltar lá e editar, deixar dimensionado. Aí aqui, ó, atribuir como tarefa aos alunos. Lembra que tem que ter um grupo criado, eu vou deixar no grupo primeiro ano A e vou clicar em atribuir tarefa. Aí ele vai gerar o link para aqui, ó, para eu compartilhar com as crianças. E é o link
Que eu vou jogar aqui só para vocês verem a atividade funcionando, né, ó. Então aqui não vou preencher o cabeçalho, mas aqui, por exemplo, ó, clique e põe a resposta. Não vou colocar nos outros, tá? Clica no menu suspenso e escolhe a resposta. Aqui a criança vai clicar no áudio e vai falar conforme ela lê, então ela clicou, tem que dar permissão no microfone. Aí iniciar. Gorila. Eu tava falando no vídeo com vocês, deu ruim, né? Vou ficar quieto e vou fazer só a tarefa. Cavalo. Tá vendo? Então tem que abrir o microfone, ler a palavra e inicie e conclui. Vou de novo. Coelho. Tá vendo? Cliquei, iniciei, li e concluí. Vou parar por aqui. Aí o de ligar, então, o 1 aqui. Eu vou pegar o 4 porque eu não consigo alcançar o 1 na tela. Ó, o 4 vai ali. Aonde a criança clicar, ele vai ficar, só que depois vai dar a matriz de correspondência se está certo ou não. Também vou parar por aqui. Aqui o de desenhar, ó, comece a desenhar, a criança clica na opção, daí teoricamente ela teria que fazer a sequência certinha, mas eu vou no relaxo mesmo, ó. Ainda mais com o mouse, coordenação motora ótima, né? Eu já sei que aqui a resposta, a criança pode mudar a cor da caneta, a espessura e apagar. Aí terminou, fecha aqui. A resposta é coelho. Vem aqui pro de arrastar, ó. Pego o pato, solto lá. Pego a janela, solto lá. Pego a ovelha, tá vendo? Ó, é clicar e arrastar. Depois na matriz a gente confere, aqui é para ler. Resposta certa essa e resposta certa. Vou pôr uma errada para vocês verem, ó. Errei, tá? Concluo. Peraí que eu saí da tela. Concluir. Aí, como está numa turma que teoricamente meus alunos estão selecionados, o nome do aluno, a turma, concluir. Aí tá vendo, ó, vai me dar a matriz aqui de acordo com o gabarito que eu fiz. Então tá vendo, ó, aonde a resposta aberta fica certo, onde eu preenchi certo está certo, onde eu não preenchi está errado. Mesma coisa aqui. Aqui foi o que deu erro que eu estava falando, mas deu certinho aqui as outras correspondências. Aqui onde eu liguei ok, onde eu não liguei tá errado. E tá vendo, ó, associou aqui e aqui eu errei de propósito aqui, ok, tá? Então é isso, pessoal.